3 horas, 23 minutos, 10 graus e 7 décimos é a temperatura. Vamos falar agora sobre o SAI, Serviço de Assistência Especializada em Doenças Sexualmente Transmissíveis, aqui de Lajeado. A Cândida Abel Câmara de Paoli, que é a enfermeira responsável pelo SAI, está aqui conosco para falar sobre a mudança de endereço do SAI. Aconteceu momentos antes, dá para dizer, 2 dias antes ali da grande enchente que nós tivemos de 30 de abril, 1º de maio. Foi no dia 29 de abril que aconteceu a mudança de endereço. Ficava ali próximo ao tabelionato, no centro de Lajeado, o antigo endereço do SAI. Foi para o novo endereço, que é Pinheiro Machado, 640, no centro de Lajeado. É próximo ali de onde é que ficavam já, mas uma área que não pega a água. E isso foi fundamental para não serem atingidos novamente, né, Cândida? Isso. Porque no ano passado o site tinha sido atingido e aí já começaram a procurar um novo espaço. Fala um pouco pra gente dessa mudança, desse novo local de atendimento e também dessa coincidência, porque foi isso, né? Mudaram um pouquinho antes de uma nova cheia, ainda pior que a do ano passado. Sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a gente começou uma busca por um novo endereço, um novo imóvel, já ano passado. A gente já teve aquela cheia em setembro ali, enorme, numa sequência já em novembro, outra tão grande quanto. E aí, então a gente foi em busca de um local que acomodasse, né, o serviço, que tivesse um acesso facilitado aos usuários, né, para todos. Como a gente atende de forma regional também, tem muitas pessoas que vêm de outros municípios e que vão até um ponto da cidade, como o hospital, por exemplo. Então, a gente tinha que ter algo nessa proximidade, né? Na proximidade com o hospital. A gente tem uma atividade muito próxima do hospital. Assim, a gente faz coletas de sangue lá. Então, tem todo esse vínculo, né? Que a gente precisa manter essa proximidade. Então, não foi uma tarefa muito fácil encontrar um imóvel assim, em condições, né, de acomodar um serviço de saúde, né? Não é tão simples assim, a gente sabe, isso tá bem difícil. Mas a gente teve muita sorte. Eu digo sorte porque não sei o que diria agora, porque a gente fez a mudança e começamos a atender no dia 29 de abril, né? Um dia antes de estourar todas as chuvas que ocorreram naquele período ali. Então, assim, eu digo sorte mesmo. Se tivessem ficado... Nossa, foi até o telhado agora. Essa última de maio, assim, foi até o telhado. E naquela de setembro, vocês conseguiram tirar alguma coisa? A gente tirou muita coisa. Tipo, a gente tirou os medicamentos, a gente removeu prontuários de pacientes, a gente removeu móveis, erguemos, assim, porque a gente ficou observando. Mas a parte de baixo daquela casa, onde tinha um depósito nosso, assim, de materiais como preservativos, testes rápidos, um serviço mais de apoio, né? Então, esses, assim, alguns materiais a gente perdeu naquela época, porque a gente ergueu, baseada na anterior. Mas aquilo que vocês ergueram, conseguiram salvar daí? Algumas coisas, sim, mas a água subiu muito mais do esperado em setembro do ano passado. Já foi assustador, né? Então, a gente perdeu, sim, algum material naquele período. Mas esses outros, como medicamentos dos pacientes, como prontuários, que são prontuários desde 1999, né? A gente tem pacientes lá que estão acompanhando conosco desde esse período. A gente tem todos os registros ali e a gente não perdeu nenhum desses materiais, como computadores também não. E agora não corre mais o risco também. A gente pensa em um alívio, né? Porque a gente sabe como foi difícil, quantos serviços foram pegos assim de surpresa, né? Nessa última. E perder assim essas informações é muito triste, tanto para a população, assim, mas para quem trabalha, para os funcionários, para os trabalhadores que atendem. A gente tem um apego, um cuidado muito grande com essas informações e perder essas informações. Mas hoje não tem muita coisa digitalizada já? Claro que sim, não tem, não, com certeza. A gente tem isso, né, nos computadores, em arquivos. Mas existem ainda muitas coisas registradas, né? Ainda guardadas, eu digo assim, informações que são trabalhos de pacientes, depende do tipo de serviço, né? Tem oficinas que os pacientes fazem, daí eles deixam algumas produtos que eles criaram, enfim, essas coisas só alguns perderam, né? Isso é muito
E você falava antes que tem pacientes que vocês atendem há muitos anos. Exatamente. Pra gente entrar um pouquinho nesse tema, né? Atualmente, como é que é esse serviço do SAI, pra gente retomar, o que vocês oferecem? eu vou fazer um resumo, assim, mais ou menos, de números de atendimentos, que eu acho que é interessante o pessoal saber o que a gente atende lá. Tá? A nível regional, a gente é referência para 27 municípios da 16ª, que cobre a região 29 de saúde, né? Esses 27 municípios contemplam em torno de 2.200 pacientes cadastrados, né, de toda essa região, contando Lajeado e esses outros municípios, para o HIV. E essa é uma das referências que a gente atende, uma das especialidades que a gente atende lá. Mas a gente atende também a hepatites virais, a gente atende tuberculose, todas essas doenças infecto-contagiosas, né, são referenciadas ao SAI de Lajeado, para os moradores de Lajeado, no que diz respeito a hepatites, tuberculose, para quem mora em Lajeado. O HIV é regional, as regional. demais Exato, é Lajeado. é essa a diferença. Então, a gente tem mais de 700 pacientes de hepatites em acompanhamento. A gente tem, atualmente, 14 pacientes com tuberculose em acompanhamento. Ele não é, como ela tem cura, então ela oscila bastante esses números, né? O HIV, a gente tem um número total, porque a gente considera, uma vez cadastrado para esse agravo por não ter cura, a gente tem esse número absoluto, né? Isso é desde o início, então? Desde 2.200 Desde pessoas. 1999. Quantos exato. que estão hoje em atendimento vocês têm? 1.150. 1.150. Estão ativos hoje. Isso que fazem esse movimento mensal. A isso metade somente. morreu, então, é isso? Não necessariamente. Não a gente necessariamente. tem Pararam de fazer o atendimento? Não necessariamente. O que a gente tem para a diferença é alguns pacientes que foram embora, mudaram de cidade, mudaram de referência. Sim, tem os óbitos, né? Tem. E tem alguns pacientes que abandonam o tratamento. Que são os números, seria a minoria desses. Mas a maioria dá para dizer que acabou falecendo, então. Uma parte que foi transferida e vamos dividir em três, e uma parte que foi transferida e uma parte que foi a óbito. A gente sabe que as pessoas conseguem viver muito bem, viver né? muito mais tempo, né? Tem o coquetel, tem uma série de medicamentos aí à disposição. A vida da pessoa, ela segue, né, por bastante tempo. Então, isso também faz esse trabalho e acompanhamento. Mas aí, claro que a pessoa tem que querer se ajudar, né? Exato. Não, ela tem... O acesso, ele é facilitado. Né? Uma vez que eu tenho o diagnóstico, eu tenho um acesso facilitado. Eu tenho uma rapidez para o atendimento. Eu tenho um acesso à medicação de uma forma muito rápida também, né? Realmente, eu tenho que querer, sim, fazer o acompanhamento. Falaste dos óbitos, só foram 290 óbitos desde 1999. Ah, não, então... Tá, e 500 e tantas transferências. A maioria então, é transferência, então. Transferência. E essa transferência é porque a pessoa daqui a pouco, Muda não quero cidade. ficar aqui porque as pessoas já sabem que eu tenho HIV, eu fico marcado, ou as pessoas conseguem ainda conviver escondendo, ou muitas já falam abertamente. Como é que tá essa situação também? A gente ainda tem mudou, essa questão do preconceito ainda, tem, sim. Né? As pessoas têm medo, sim, de revelar sua condição. Por conta de não saber como as pessoas vão reagir, né? Não é um assunto que as pessoas ainda falam com naturalidade, né? Apesar de ser uma doença crônica, que não tem aquele perfil de doença com data, né? De severa, assim, a ponto de... eu tô com HIV, agora eu vou morrer, né? Tem pessoas que tinham essa... perfil de sentença, que já foi há muito tempo atrás, né? Esse perfil, assim, de sentença de morte. Hoje é um perfil crônico, convive com isso muito bem, tu não manifesta nenhum tipo de mudança, né? Tu não fica com aparência de doente necessariamente. Agora, se eu abandono o tratamento, em algum momento da minha vida eu posso, sim, apresentar... E é um tratamento sem data para terminar. Não, é contínuo. Ele é crônico, né? Doença crônica tem esse perfil. A gente toma medicação eternamente. Todos os dias. Pro resto da minha vida. E é tudo de graça, né? É tudo fornecido pelo SUS. E desses 2.200, Cândida, esse número ele vem aumentando ou no início ele era mais e hoje já é menos? Ou ele se mantém mais ou menos? A gente teve momentos com muitos, momentos que baixou um pouco, né? Então ela tem se tornado um pouco mais estável, assim, o número de diagnóstico por ano. Mas a gente não tem como definir se isso é um reflexo de que está tudo ok ou se as pessoas não estão testando, tá? Porque tem essa situação, a gente precisa fazer um teste para saber se tem.
Se eu não fizer um teste, eu não vou saber. Esperar ter sintomas, eu vou demorar muito tempo. Vocês até realizam um dia no ano, não me lembro agora a data. Sim, 1º de dezembro. Que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Sim, é o dia que a gente intensifica mais, né, esse olhar para o HIV. Mas o teste rápido está disponível em qualquer unidade, o ano inteiro, em todas as unidades de saúde. E as pessoas têm testado? Elas não quanto a gente gostaria, né? Não quanto a gente gostaria. E a gente, às vezes, então a gente geralmente faz umas ações extramuros, atividades fora, para dar visibilidade, para as pessoas verem o teste, conhecerem, saberem que existe e que está disponível para todo mundo. E é aconselhável as pessoas fazerem, mesmo pelo menos uma vez ao ano, né? De forma como um check-up, a gente às vezes busca exames por ano, né? Eu vou fazer agora meus exames do ano. Vamos incluir os testes rápidos junto nisso, né? Eu acho que é o que falta ainda para a população talvez se habituar, se acostumar com esse novo tipo de teste, né? E também entender que quanto antes eu souber, quanto mais cedo eu tiver meu diagnóstico, menos prejuízo para minha saúde eu vou ter. Ele é um teste sigiloso, é uma informação que fica somente com o profissional e o paciente. A gente tem que trabalhar isso, né? Tentar desmistificar isso e tentar fazer com que a população procure, né, os testes. Em todas as unidades, não somente o SAI, né? Preservativos também seguem à disposição? Todos, isso sempre mantém, né, a distribuição gratuita em todas as unidades de saúde. E o perfil, Cândida, das pessoas que estão com HIV, isso tem mudado também a questão de ser de mais idade, menos idade, homem, mulher? Como a população tem iniciado a vida sexual mais cedo, a gente tem notado a transmissão também para as pessoas mais jovens. A gente tinha um perfil, uma época de uns 35 anos para cima, agora é um de 24, diagnóstico mais ou menos. 24 a 34 anos. Homens, mulheres? Indiferente. Parelho. A gente tem quase que a proporção de 1 para 1. Né? 1,5 homem para uma mulher contaminada. Então, tem mantido assim. É o que está mostrando, e a gente sabe, né, que quanto mais cedo vida sexual, mais riscos, né, de se contaminar. Especialmente já começam sem não se cuidar, né? Exato, eles não viram pessoas que tiveram, né, essa doença. A gente viu pessoas que morreram, a gente sabe quanto isso é grave, mas quanto mais cedo eles não têm essa noção, às vezes, de gravidade. Que eu vou ter que conviver com uma doença pro resto da minha vida. Não tenho essa maturidade ainda para entender. Então, a gente vê... Esse é um ponto também que tem que trabalhar com os jovens, né? E as pessoas, quando chegam para vocês já com diagnóstico, são pessoas que já tinham há mais tempo e demoraram para descobrir, ou a maioria descobre logo? É uma porcentagem de uns 35% com diagnóstico tardio. Tardio. Uhum. Porque daí começa a ter alguns sintomas. Daí a gente já vê mais prejuízo para a saúde, sim. Quais são esses sintomas mais recorrentes? O HIV, ele deixa a pessoa suscetível às doenças. Então, as doenças oportunistas é que são problemas, né? Tuberculose, por exemplo, um paciente com a imunidade comprometida, ela é muito grave. Né? Uma tuberculose, ela tem uma gravidade intensificada por conta disso. Tuberculose, uma manifestação, né? Eu desenvolvi uma tuberculose por conta da imunidade baixa. Eu ter infecções repetitivas, ter pneumonias mais severas. Então, a gente começa a ter doenças oportunistas mais intensas com a imunidade mais comprometida, que nos leva a suspeitar, então, de uma doença que tem a ver com a imunidade, né? Essa é a questão. Então, quanto antes eu souber, menos prejuízos para a saúde eu vou ter. Eu posso descobrir o HIV, ser portador do vírus e não ter absolutamente nenhum sintoma. Né? Não ter nenhuma debilidade ainda, ter a imunidade ainda competente para me defender das doenças. Né? É essa a questão do HIV. Bom, e a sede nova, então, Cândida, para explicar para quem quiser visitar, para quem quiser buscar algum tipo de orientação? De atendimento, sim. Então, a gente está atendendo na Rua Pinheiro Machado, 640. A gente marca ali a esquina com a João Abbott, né? Uma esquina acima do CFC e uma abaixo da padaria que tem lá perto, que é a Folha Pé. A Folha Pé. Isso. Então é um ponto de referência pertinho, bem interessante. Não é no mesmo prédio que a Stas era, né?
Não, mas é pertinho ali, na mesma quadra, mas não é aquele prédio lá. Não é. E é só chegar lá para ter que agendar antes? Como é que funciona? Não, se busca de teste rápido é livre demanda. A gente abre às 7, tá? Nós trabalhamos às 7 às 4, sem fechar meio-dia. Então, a gente tem uma flexibilidade de horário. O pessoal que está trabalhando quer procurar no intervalo. A gente tem uma busca bem significativa de pessoal que aproveita seu intervalo de trabalho para ir lá fazer os testes, né? Então, assim, a gente... É um ambiente bem amplo, tem acessibilidade, tem mais espaços para atendimento. Então, ele ficou muito bom ali. Então, a gente está bem feliz. Os pacientes nossos usuários estão muito felizes com o local. Eles têm nos falado isso, assim, ficaram muito felizes por a gente ter conseguido sair antes desse desastre todo que ocorreu em maio. E a gente também ficou bastante aliviado, né, de ter conseguido fazer esse agendamento dessa mudança sem ter noção do que estava por vir ainda. Na hora exata, né? Se esperasse mais um dia, já não dava tempo. Mais um dia a gente, já não conseguiria mais fazer nada, eu acho. Seria bem mais complicado. Cândida, muito obrigado por tua presença. Eu que agradeço.